Olá, nós somos estudantes do segundo bloco do curso de Fisioterapia da Cristo Faculdade do Piauí. Iremos apresentar um seminário sobre a biofísica do sistema respiratório. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsável pela absorção do oxigênio, o O2, do ar pelo organismo e da eliminação do dióxido de carbono, o CO2, retirado das células. A respiração celular é o processo que ocorre nas células para a obtenção de energia, que é essencial para as funções vitais. Acontecem através de reações de quebras de moléculas que liberam a energia. Podem ocorrer de duas maneiras: com a presença do oxigênio ou na ausência do oxigênio. Produzem o dióxido de carbono e o vapor de água. A respiração externa é a troca gasosa que ocorre nos pulmões entre o ar atmosférico e o sangue. Com isso, o ar inspirado com oxigênio vai para os pulmões, que vai para o sangue, que leva o O2 para as células. Essa é a respiração externa. Por conseguinte, as células devolvem o dióxido de carbono e o vapor de água para o sangue, que leva o CO2 para os pulmões, realizando a expiração, que é a respiração celular. É importante sempre relacionar o sistema respiratório com o sistema cardiovascular ou o sistema circulatório, pois sem o sistema respiratório não adianta o sangue passar, pois não vai haver a troca gasosa. E sem o sistema circulatório, não adianta respirar sem o sangue para circular e para levar o O2 para os tecidos. O sistema respiratório é formado por vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. Mecânica da respiração e trocas gasosas. Primeiramente, para que nós possamos entender a mecânica da respiração ou mecânica pulmonar, como também pode ser chamada, nós precisamos entender primeiro dois conceitos, que é o conceito de inspiração e o conceito de expiração. Nós podemos definir a inspiração como a entrada de ar nos pulmões, enquanto a expiração é a saída de ar dos pulmões. Nesse contexto, nós iremos estudar o diafragma, que é um músculo essencial para que a respiração aconteça. Isso porque nós respiramos por diferenças de pressão. Quando o diafragma contrai, ele se rebaixa, ou seja, ele se movimenta para baixo. E como a pleura parietal dos pulmões está grudada no diafragma, quando ele se movimenta para baixo, ele acaba tracionando os pulmões junto com ele. E ao tracionar os pulmões e aumentar o volume do sistema respiratório, a pressão que está dentro dos pulmões, ou seja, a pressão alveolar, se torna menor do que a pressão que está na atmosfera. Resumindo, o ar é sugado do meio de maior pressão, que é a atmosfera, para um meio de menor pressão, que é o meio interno dos pulmões. Quando o ar presente na atmosfera passa para o sistema respiratório, ele atravessa todo um canal até chegar nos alvéolos, onde o oxigênio passa dos alvéolos para o capilar sanguíneo através da difusão, ou seja, ele passa do meio de maior concentração, que é o alvéolo, para o meio de menor concentração, que é o sangue. Aqui também acontece a passagem do dióxido de carbono, só que ele acontece de maneira inversa. Ele passa do capilar sanguíneo para os alvéolos, só para depois ser expelido para os pulmões. O gás carbônico também acontece de maneira inversa, onde ele vai do capilar sanguíneo para os alvéolos. Isso porque sua concentração é maior no sangue do que dentro dos alvéolos. Todo esse processo que eu acabei de escrever é chamado de hematose ou trocas gasosas. Hematose nada mais é do que a transformação do sangue rico em gás carbônico para a transformação do sangue rico em oxigênio. Quanto ao uso do oxigênio nos indivíduos. Os organismos necessitam de energia para a manutenção do seu metabolismo e essa energia está armazenada nos alimentos. Para que obtenham, é necessário que essa molécula de glicose encontrada nos alimentos seja quebrada em moléculas menores para que ocorra essa liberação dessas ligações para as células.
No entanto, essa quebra pode ocorrer de duas formas. Quanto à respiração celular, que a quebra da glicose vai ocorrer na presença do oxigênio. Daí a gente vai chamar de respiração aeróbia. E tem como resíduo, no final dessa reação, o gás carbônico e a água. O segundo processo é o da fermentação, que a quebra da glicose vai ocorrer na ausência do oxigênio. Daí a gente vai chamar de respiração anaeróbia. E vai apresentar como resíduos o álcool etílico e o gás carbônico. Aí a gente vai chamar de fermentação alcoólica. Outro tipo de fermentação é a fermentação láctea, que vai ter como resíduo o ácido lático. Podemos classificar os organismos em aeróbios e anaeróbios. Os aeróbios vão depender do uso do oxigênio para obter essa energia. Os organismos que a gente vai encontrar essa respiração aeróbia vão ser os eucariontes pluricelulares, como os seres humanos. Já os anaeróbios, eles não vão depender de oxigênio. E dependendo da concentração de oxigênio no ambiente, isso pode chegar até a danificar as moléculas mais importantes, como as de DNA, levando esse organismo à morte. Temos como exemplo as bactérias. Organismos de pequeno porte. A tomada de oxigênio e a remoção de gás carbônico, ou seja, as trocas gasosas efetuadas pelos animais, caracterizam o que conhecemos por respiração. O local do corpo do animal, onde ocorrem as trocas gasosas com o meio, é chamado de superfície respiratória. O gás oxigênio do meio se difunde através da membrana das células que reveste a superfície respiratória, sendo distribuídas para todas as células do corpo. Nos organismos de pequeno porte ou com atividade metabólica menor que vivem em ambientes aquáticos, as trocas gasosas são feitas através do corpo por difusão simples. Essa difusão é um processo onde se observa a passagem de substâncias de um ambiente onde estão em maior concentração para outro ambiente onde está em menor concentração. É o que acontece com as células unicelulares, né? com os seres unicelulares, que tem uma única célula, como os protozoários, como os invertebrados, né? E os invertebrados como a esponja, quinidários, plateumintos, nemateumintos. Nos poríferos e quinidários, por exemplo, o oxigênio passa da água por difusão para o interior da célula. E o gás carbônico, ele faz um trajeto diferente, um trajeto oposto, né? Fazendo isso totalmente no sentido contrário, ou seja, ele passa das células, do interior das células, para a água. Nesses animais isso é possível porque o corpo é relativamente simples e as células estão muito próximas ao ambiente externo, favorecendo a difusão rápida dos gases para a célula. Troca gasosa em seres unicelulares e pluricelulares. A troca gasosa em seres unicelulares, como exemplo dos protozoários, ocorre na membrana da parede celular, ou seja, ocorre diretamente com o meio. A troca gasosa entre seres pluricelulares necessitam de uma estrutura especializada para esse tipo de função. Como, por exemplo, nós seres humanos temos a traqueia, pulmão, bronquíolos e os alvéolos, que é onde especificamente ocorre a troca gasosa em nós seres humanos. Mas o que essas classificações têm em comum? A difusão. O que seria essa difusão? Ela ocorre quando o grupamento atômico dos gases passam para a área mais concentrada para o menos concentrado, isso de um lado ao outro da membrana. A difusão ela pode ser dividida em direta e indireta. Quando ela é direta, a troca ocorre entre as células e o meio exterior, como exemplo, os seres unicelulares. A indireta ela ocorre quando os gases são transportados por um fluido circulante, como exemplo, o sangue.
entre as células e o meio exterior, denominado hematose. Bom, esses mecanismos respiratórios variam de acordo com a estrutura respiratória de cada indivíduo. As minhocas, por exemplo, realizam sua difusão nos capilares. Baratas, piolhos de cobra, abelhas realizam suas difusões nas traqueias. Nós, seres humanos, cachorros, gatos, realizamos nossas difusões nos brânquios. Vale ressaltar que os aparelhos respiratórios de todos os vertebrados terrestres, em maioria os anfíbios, mamíferos, répteis, todos eles apresentam pulmão. O surgimento de um aparelho respiratório rápido e eficaz. Ele age em conjunto com o sistema circulatório. Ele é dividido em 2 hemiciclos. O primeiro hemiciclo é a inspiração, que ela faz a aspiração do ar atmosférico para uma estrutura bem permeável, ou seja, o pulmão, onde entra em contato com o sangue. E o segundo hemiciclo é a expiração, onde o ar pulmonar é expelido para o ambiente. Nós vamos ver sobre as estruturas do sistema respiratório, que é formado por uma porção condutora, que tem o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. E tem uma porção respiratória, que é formada pelos bronquíolos respiratórios, ductos respiratórios, ductos alveolares, saco alveolares e alvéolos pulmonares, né? Que tem essa divisão. Nós vamos ver agora cada uma dessas, né? O nariz, na inspiração é a primeira estrutura com a qual entra em contato é o nariz, né? O nariz, ele é formado por uma estrutura de cartilagem e é recoberto por pele. Apresenta 2 aberturas que são as narinas. E a parte interna do nariz localiza-se dentro do crânio, que a gente vai chamar de cavidade, apresenta uma cavidade chamada de cavidade nasal. A faringe é um tubo muscular que se inicia atrás da cavidade nasal e termina na altura da laringe. Faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, pois por ela passa tanto o alimento, que vai para o esôfago, e o ar, que vai seguir para a traqueia. A laringe é um tubo curto formado por cartilagem. Ela une a faringe à traqueia. No interior da laringe encontra-se uma abertura chamada glote, que a glote é um local onde se encontra as pregas vocais. E sobre a glote tem a epiglote. A epiglote é como se fosse uma tampa que permanece fechando durante a passagem de líquido e de alimentos. E ela permanece aberta durante a passagem de ar. A traqueia. A traqueia é um tubo oco de mais ou menos que mede de 10 a 12 centímetros de comprimento. Ela possui anéis incompletos de cartilagem e ela tem a forma de C, que mantém a traqueia sempre aberta, né? Essa formação dela, deixando o caminho sempre livre para o fluxo de ar. Depois da traqueia, nós vamos encontrar, no final da traqueia, ela vai se dividir em várias ramificações, que são os brônquios. Os brônquios entram nos pulmões e continuam a se dividir, que a gente vai chamar de bronquíolos. Esses tubos finos que não possuem cartilagem não possuem cartilagem em suas paredes. Os bronquíolos, eles vão se ramificar dentro dos pulmões e eles vão chegar nos alvéolos pulmonares, que dentro dos alvéolos pulmonares é onde ocorre as trocas gasosas, que é a hematose, né? E parte dos bronquíolos, os brônquios e os alvéolos pulmonares vão se encontrar dentro dos pulmões, que é dos órgãos principais do sistema respiratório.
A partir de agora, conheceremos as funções desempenhadas pelo sistema pulmonar, ou também conhecido como sistema respiratório. Em primeira análise, é importante destacar que cada um dos órgãos que compõem o sistema respiratório ajuda a manter o equilíbrio do nosso organismo. Então, conheceremos algumas funções desempenhadas por esse importante sistema. Sobretudo, primeiramente, temos que entender que a principal função do sistema respiratório é garantir as trocas gasosas com o meio ambiente, ou seja, é mover dois gases, o oxigênio e o dióxido de carbono. A troca do dióxido de carbono pelo gás oxigênio é também conhecida como hematose pulmonar. Recapitulando o que falei anteriormente, a principal função do sistema respiratório é garantir a troca gasosa. Então, falarei um pouquinho mais sobre o que é a troca gasosa. A troca gasosa é a hematose que ocorre nos tecidos alvéolos pulmonares. É também conhecida como respiração pulmonar. Por quê? Porque ocorre dentro dos pulmões. Os alvéolos pulmonares, eles eliminam gás carbônico e absorvem gás oxigênio. É um processo que ocorre constantemente dentro do nosso corpo, assegurando a respiração dos tecidos e a respiração celular que ocorre nos diversos órgãos. O sistema respiratório também desempenha uma importante função na homeostasia corporal. O que é a homeostasia? A homeostasia indica a propriedade do organismo de permanecer em equilíbrio, mesmo que ocorram mudanças radicais no meio externo. Dentre os principais mecanismos de controle homeostáticos, podemos citar aqueles que controlam a temperatura corporal, o pH, o volume dos líquidos corporais, os batimentos cardíacos, a pressão arterial e também as concentrações dos elementos do sangue, dentre outros. Uma outra função também desempenhada pelo sistema respiratório é a capacidade de filtrar, de umedecer e aquecer o ar que inspiramos. Essa função é executada pelas fossas nasais por meio do muco e dos pelos nasais, que possuem a função de filtrar, de umedecer e de aquecer o ar que inspiramos para os pulmões, tornando-o mais propício para o seu devido processamento. Atua também no olfato através dos receptores, pois nas fossas nasais existem células sensoriais que permitem o sentido do olfato. E por fim, uma das últimas funções que abordaremos nesse vídeo, que é realizada pela ação conjunta do sistema respiratório, é a produção de sons. A passagem de ar pelas fossas nasais permite a vibração das cordas vocais, ou seja, a produção e a emissão de sons é realizada pela ação conjunta do sistema nervoso e pelos músculos que trabalham na respiração, ou seja, extremamente importante. Dando continuidade, agora abordarei sobre os processos da respiração, do qual se divide em dois tipos, a respiração celular e a respiração pulmonar. Porém, primeiramente, abordarei um pouco sobre o que seria a ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar é o processo do movimento do ar pelas vias do sistema respiratório. A sua principal função é renovar o ar nas vias aéreas para que ocorram as trocas gasosas. Ela é realizada através de dois movimentos que fazemos constantemente, que é o ato de inspirar e de expirar. Ela também é conhecida como respiração. Para entendermos de forma bem direta, o ato de respirar já seria a própria ventilação pulmonar em si. O corpo humano realiza dois tipos de respiração, a respiração celular e a respiração pulmonar. A respiração celular é o processo que ocorre no interior das células, que é responsável pela obtenção de energia, enquanto a respiração pulmonar ela é responsável por disponibilizar oxigênio para que ocorra a respiração celular e também retirar gás carbônico resultante desse processo no nosso corpo. E como última informação, a respiração pulmonar ela se inicia com a entrada do ar pelas fossas nasais, que tem a função de filtrar, de umedecer e de aquecer o ar, graças à presença do muco e dos pelos nasais. Alterações da resistência das vias aéreas. Entende-se por resistência das vias aéreas o grau de dificuldade que o fluxo de ar tem para se movimentar através das vias aéreas, sendo esse um parâmetro importante na avaliação funcional pulmonar. Vias aéreas com maior diâmetro têm menor resistência. Já vias aéreas com menor diâmetro têm maior resistência. A asma é uma síndrome que se caracteriza pelo aumento da resistência das vias aéreas, de caráter permanente e episódico, ou seja, o indivíduo tende a apresentar um padrão obstrutivo contínuo, porém com períodos de agravamento. O mecanismo da asma ainda não é conhecido por completo. O que se sabe é que ela está associada a um processo inflamatório bronquiolar.
muito provavelmente associado a processos imunológicos relacionados a alergias. O sistema nervoso autônomo controla as vias aéreas inferiores, pois elas são constituídas de músculo liso, dividido em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso parasimpático. O estímulo parasimpático produz constricção da musculatura lisa dos brônquios e o estímulo simpático produz relaxamento. Volumes e capacidades pulmonares. Os volumes e capacidades são, em sua grande parte, medidos através da espirometria, um procedimento que objetiva observar os movimentos inspiratórios e expiratórios, e com isso medir tais volumes e capacidades. Volumes pulmonares. Volume de reserva inspiratória corresponde ao máximo de ar que é possível inspirar ao fim de uma inspiração normal. Volume corrente é o volume de ar mobilizado normalmente a cada ciclo respiratório. Volume de reserva expiratória é o máximo de ar que pode ser exalado a partir da posição de repouso respiratório, fim de uma inspiração normal. Volume residual é o volume de ar que permanece no pulmão ao fim de uma expiração máxima. Capacidades pulmonares são combinações de 2 ou mais volumes pulmonares, sendo importantes na descrição dos ciclos respiratórios. Capacidade inspiratória é o volume máximo que uma pessoa pode inspirar após uma inspiração basal. Ela corresponde numericamente à somatória do volume corrente com o volume de reserva inspiratória. Capacidade vital é o volume máximo de ar mobilizado entre uma inspiração e expiração máximas. Trata-se da somatória de volume corrente, volume de reserva inspiratória e volume de reserva expiratória. Capacidade residual funcional é o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expansão basal, ou seja, é a somatória do volume de reserva expiratória com volume residual. Capacidade pulmonar total é o volume contido nos pulmões após uma inspiração máxima, ou seja, é a soma de todos os volumes pulmonares. Os volumes e as capacidades pulmonares variam de pessoa para pessoa e também sofrem alterações fisiológicas e patológicas. Complacência pulmonar, que descreve a distensibilidade do sistema, ou seja, é o grau de distensão dos pulmões. Durante a inspiração, o volume pulmonar ele aumenta, porque o ar está entrando nos pulmões. Já durante a expiração, o volume pulmonar ele diminui, pois o ar está saindo dos pulmões. Logo, é por isso que a curva inspiratória ela é diferente da expiratória, porque na inspiração, o ar vai estar entrando nos pulmões e o volume vai sendo gerado por unidade de pressão. Já durante a expiração, o volume pulmonar ele vai estar caindo, pois está ocorrendo a exalação. Em seguida, a complacência dos pulmões ela possui propriedades elásticas menor, por ser mais fina em nível de redução. Já a caixa torácica ela possui propriedades elásticas maior, por ser mais grossa em nível de espessura. Portanto, sabe-se que a caixa torácica possui uma complacência semelhante ao do pulmão, mas quando se analisa o sistema parede torácica mais pulmão, a gente observa que o sistema tem uma quantidade de tecido elástico menor em relação à complacência dos pulmões, e faz com que o pulmão se retraia em algumas situações como equilíbrio, expiração e inspiração. Já a caixa torácica ela tem uma quantidade de tecido maior no sistema e faz com que a parede torácica se expande em situações de equilíbrio e expiração, e também em situações de inspiração quando se retrai. Alterações da complacência pulmonar. O enfisema pulmonar é uma doença respiratória na qual os pulmões perdem a elasticidade, principalmente o que leva à destruição dos alvéolos, que são estruturas responsáveis pela troca de oxigênio. Lembrando que o enfisema ele é muito comum em fumantes,
pois a fumaça do cigarro causa uma inflamação pulmonar que danifica as fibras de elastinas no pulmão. E se no enfisema a complacência alta com destruição das fibras elásticas, irá acontecer com a retração pulmonar a elastância, e ela vai diminuir, pois a capacidade de retornar ao tamanho original vai estar comprometida. Bom, para finalizar, o nosso grupo agradece a atenção de cada um de vocês. Muito obrigada!